E aí você tem contratos de manutenção, é isso? Isso surgiu, por exemplo, eu via o serviço da minha esposa, ela trabalhava numa área que o pessoal ia lá instalar antena para satélite, uma coisa assim, e era tudo terceirizado, cara. Na empresa dela não tinha técnicos mais contratados. E aí eu olhando isso, falei assim, poxa, isso vai dar certo nas impressoras. A empresa antiga que eu trabalhava, ela tinha bastante máquina, sabe, alugada. E aí eu acabei percebendo que, na verdade, não é interesse esse pessoal. O pessoal que tem mais interesse é um pessoal que tem menos máquina. Pelo seguinte, o cara que às vezes tem menos máquina alugada, talvez ele não tenha condição de pagar um técnico bom, porque a renda é menor. Então, se ele me pagar, aí ele não vai ter contrato trabalhista, né? Porque é um contrato, ele não vai ter nada desse tipo. E aí ele me paga e ele tem um técnico, modéstia à parte, bom, com 17, eu tenho 17, 18 anos de experiência. Hoje, qual das duas empresas é mais rentável para você, da parte de manutenção ou da parte de locação? De locação. A locação, eu tenho um desafio também. Eu acho que alguns contratos que o rapaz tinha, muito abaixo do valor, poxa, tem contrato que eu acho que não, não tem sentido. E alguns eu consegui reajustar, eu vou ter que melhorar, cara, o custo página para me manter, né, cara? Porque não faz sentido você prostituir esse mercado. Eu tento fazer um atendimento muito bom para a pessoa. Se eu não receber bem por isso, cara, poxa, Qual é não o faz sentido? sentido. Você entendeu? Então, aí, beleza, contrata uma empresa que talvez vai te conseguir um valor bem mais barato, mas não vai te atender tão personalizado igual eu quero. Cheguei a perder um ou outro por causa disso. Assim, mas não tem como, cara. Muitas vezes é hora de chegar e bater na porta do cliente, né? Trocar uma ideia com ele, falar para ele, falar, olha, né, eu comprei a empresa e esses contratos estão saudáveis para minha empresa, né? De repente mostrar para ele uma outra opção. Aí nesse caso você pode de repente falar para ele, olha, vamos colocar uma impressora nova, mas aí eu aumento um pouco o contrato, eu melhoro de um lado, mas você me ajuda do outro também. A gente coloca uma impressora mais adequada e aí a gente também acaba aumentando um pouco esse ticket, né? Porque você vê, mesmo assim, a locação de impressora é um negócio tão louco, assim, é um negócio tão bom que mesmo assim ainda ela é mais rentável para você do que a parte de manutenção, né? E é o que acontece Uhum. comigo também, porque aqui na minha empresa a gente trabalha com manutenção, locação e venda de suprimento, né? Então, 70% do meu faturamento vem da parte de locação, que a venda de suprimento, ela hoje está muito mais desafiador, né? Porque a gente tem online, né? Tem preços muito baratos na internet. Uhum. Então, a locação de impressora é o que quem está nessa área de impressoras é a parte que tem que focar mesmo. Porém, tem que entender também da parte de precificação, né, cara? Porque, assim, eu penso da seguinte forma: se você falar, eu presto um puta de um serviço, ou um baita de um atendimento e tal, mas se a impressora do cliente também tá quebrando 3, 4 vezes por mês, tá tendo que ir toda hora lá, não é um baita de um atendimento. Não é um baita do atendimento. O atendimento bom é aquele que você falou no começo, que o cara ele me paga por mês e eu não apareço lá. A questão de. Você tem que pagar a máquina, cara. Você põe uma máquina lá, você tem que se pagar, Porra, tem que sobrar um valor, caramba, pô. né? Não, não Lógico, faz né? sentido isso. Não faz sentido. Então, Na pandemia, eu peguei todos os meus contratos para rever. E tinha contratos bons, mas tinha contratos bem ruins. E aí eu fui conversar com todos os clientes. Bati nos clientes, fui lá e fui conversar. Contratos grandes até que eu tinha, que o cara falou, olha, para mim, o máximo que eu posso pagar é isso. Eu falei, então beleza, vamos, cada um vai para um lado e tal. E eu preferi abrir mão de contratos grandes, mas que você imagina, cara, você ter um contrato que, por exemplo, eu tinha contrato com mais de 100 impressoras que me sobrava R$ 2.000 por mês, cara. nossa, Não dá, entendeu? É muita responsabilidade, entendeu? E R$ 2.000 é muito pouco, cara, para você ter uma muito pouco. responsabilidade tão grande de garantir 100 impressoras funcionando todos os dias de uma forma, né, perfeita para esse cliente, entendeu? Então, eu só estou dando um exemplo, assim, para você ter uma ideia de coisas que eu tive que abrir mão, porque não vale a pena. É óbvio que se você tem 4 impressoras, está te dando R$ 800 por mês de lucro, é legal, cara. Agora, se você ter 100 e está te dando R$ 2.000 de lucro, é muito pouco, o risco é muito grande
de uma impressora quebrar, você tem que comprar outra para pôr lá, aí você vai pagar 4 mil na outra. E aí Já foi todo seu lucro. Não, já chega no final do ano, acabou, né? Então eu acho que assim, a locação de impressora é muito legal, mas você tem que estar realmente com os contratos muito bem alinhados. Então, isso é uma coisa que a gente já conversamos, que hoje não faz sentido para mim pegar um cliente grande. Primeiro, porque a precificação vai ser melhor. O cara que tem 20 máquinas, ele vai ter mais poder de negociação contigo. O preço dele vai ser provavelmente mais barato. E tem sentido. Se você perde um cliente desse aí, qual a porcentagem de rendimento que essa empresa te dá do seu faturamento? Então, se você perder uma grande ou uma pequena que tem uma máquina só, ela primeiro que vai te dar mais um faturamento maior. E ainda você não vai perder tanto de uma vez, né? Então, hoje eu estou focado muito mais nisso. Não pegar empresa grande. Você está um ano aí, um ano. Tá? Nem um ano, 6 meses. 6 meses no mercado. Eu concordo com o seu pensamento. Eu pensaria da mesma forma. Se eu tivesse 6 meses no mercado, eu pensaria da mesma forma que você. Tem que ir escalando essas vendas aí, escalando o seu negócio aos poucos, né? A não ser que realmente apareça um negócio maravilhoso, assim, e aí vai dar aquela virada de chave, aí vambora, né, meu? Aí, não, sim. Uma coisa, sabe? Eu tô lendo um livro sobre gestão. Ele fala o seguinte: se você é um administrador de empresas, é aquela pessoa que abre a empresa, apaga os incêndios todo dia, resolve o que tem que resolver e vai embora. E um gestor, um grande gestor mesmo, é aquele que todo dia vai trabalhar com pensamento focando em crescimento, entendeu? Então, se você vai trabalhar todo dia pensando em falar, nossa, hoje eu tenho que atender esse cliente, resolver isso, resolver aquilo, quem é que vai estar pensando em fazer sua empresa crescer, né? Eu entendo também que tem muita gente que não quer crescer, tem gente que fala, essa vida aqui, para mim tá bom, é o que eu mereço mesmo e acabou. Mas quem pensa realmente em crescer tem que se qualificar, cara, realmente conhecer essas outras áreas da vida empresarial aí, né? Isso, é montar uma estrutura, né, cara? E é isso aí. É igual você falou, cara. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu queria fazer tanta coisa, mas é igual você falou, 6 meses de empresa, cara. Tem dia que eu paro para pensar. Eu já alcancei muita coisa. Se você for pensar 6 meses de empresa, eu acho que já tá num caminho bom. Não para me acomodar, claro. Mas, tem dia que eu faço, poxa vida. Mas aí você fala, não, já alcancei algumas coisas. E vou alcançar mais, né? Aí é igual você falou, você começa estruturando de baixo, vai melhorando, eu vou aprendendo, e aí chega um momento, cara, porque impressora, todo mundo que fala é o seguinte, você vai trabalhando uma hora, você pega um contrato que muda, né? Então é igual você falou, não é para curto prazo, é para longo prazo. Você vai trabalhando uma maratona, aqui, cara, não é uma coisa assim mesmo, é uma maratona, é a vida da gente, cara. Isso. E é uma hora que você tem que estar preparado. Assim como eu tive preparado para quando o cara precisou vender a empresa. Era algo que um mês antes eu não estava pensando nisso. E aí você tem que estar preparado para pegar essas oportunidades, né? Se fosse fácil, todo mundo ia ter empresa, né? Essa é a grande verdade, né? Então, eu acho assim, cara, eu trabalho há 32 anos nesse ramo, eu já passei por muitos desafios e dificuldades realmente. Empreender não é para quem está pensando em 6 meses e não é para quem está pensando em se der errado eu posso voltar. Uma ponte é o seguinte, cara, você atravessou a ponte, você era o funcionário, você atravessou a ponte, agora você é empreendedor. Tem que queimar essa ponte aí para você ver que você não tem como dar mais um passo para trás. Agora é só para frente.